Ok, então, sejam mais uma vez bem-vindos aqui no nosso curso. Estamos aqui estudando o módulo Os Evangelhos, no nosso Instituto Teológico Graça, ITG. Fazemos parte da Igreja Evangélica dos Irmãos e essa aqui é a nossa aula 10. Então, nós já fizemos na última aula o resumo do Evangelho de Marcos, olhamos capítulo por capítulo no Evangelho de Marcos, olhando o que cada capítulo contém, e eu quero usar o mesmo método aqui agora no Evangelho de Lucas, tá? Então, Lucas é o Evangelho maior, tem 24 capítulos, e eu quero fazer esse resumo capítulo por capítulo, como nós fizemos no Evangelho de Marcos, tá? Então fique bem atento, tem muita informação aqui para nós olharmos, mas eu acho que assim ficou melhor de nós fazermos o resumo, tá? Então, sobre Lucas, você já sabe algumas informações quando nós fizemos aquele breve panorama sobre Lucas. Sabemos que Lucas ele não era apóstolo, não fazia parte dos 12 apóstolos. Na verdade, ele nem era judeu, provavelmente ele era um gentil da Síria, tá? Talvez de Antioquia, alguns concordam com isso, mas ele foi aquele companheiro de Paulo durante alguns episódios das suas viagens missionárias. Não esteve todo o tempo nas viagens missionárias, mas ele acompanhou Paulo aí numa grande parte das suas viagens, tá? Lembra que Lucas também, como vimos, ele escreve o seu evangelho para um homem chamado Teófilo. Então, o objetivo dele era falar sobre a vida de Jesus, contando toda a história de Jesus, tá? Claro, baseado dentro do propósito do livro, que era apresentar Jesus como o Filho do Homem, o homem perfeito, o homem ideal, e também lembrando que Lucas é o autor do livro de Atos, tá? Atos dos Apóstolos, tá? Então, era um volume só, né? Lucas, Atos, tá? Então, lembrando aí do autor aqui do Evangelho de Lucas, tá? Então, sendo assim, Lucas, ele não andou com Jesus, ele não viu os acontecimentos. Então, você sabe que as fontes dos evangelistas, elas são bem importantes. Sabemos que Marcos foi o primeiro a ser escrito, depois Mateus. Marcos também ele não era apóstolo, assim como Lucas. Marcos era um judeu, é o João Marcos, das viagens missionárias também, mas ele pegou o seu evangelho, as informações de Pedro lá em Roma, tá? Daí Mateus, sendo um apóstolo, ele escreve seu evangelho e ele narra muito daquilo que ele viu, daquilo que ele presenciou. Ele pega informações do Evangelho de Marcos, e agora Lucas ele vai ter, então, o Evangelho de Marcos, ele vai ter o Evangelho de Mateus, e ele também, sendo um historiador, ele vai fazer as suas investigações, as suas acuradas investigações para compor o seu Evangelho. Ok? Então, são essas informações aí que nós vimos aí na aula sobre o panorama do Evangelho, dos Evangelhos, tá? Então, nós vamos entrar aqui nesses resumos, ok? Então, vamos começar aqui com o capítulo 1. O que é que nós temos no capítulo 1? Então, ele diz aqui que a narrativa que este Evangelho nos oferece, ou melhor, que Deus nos oferece por meio dele, a narrativa da vida de Cristo, tem início em uma data anterior aos textos de Mateus e Marcos, tá? Então, você sabe, lendo o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos,
Tá? Mateus começa com a genealogia, porque Mateus está escrevendo para os judeus, e Marcos está escrevendo para os romanos. Tá? Então, Mateus começa com a genealogia, Marcos começa com o ministério de João Batista, e no caso de Lucas, ele começa lá bem anterior ao nascimento de Jesus, como nós sabemos. Temos motivos para agradecer a Deus por eles, está falando dos evangelistas, assim como por todos os dons e por todas as graças dos ministros de Cristo, quando um compensa o que falta no outro, enquanto todos juntos alcançam a harmonia. Então, isso é interessante, né? O que um evangelista não colocou, a gente encontra no outro evangelista, e aí um vai se completando, né? Os 4 evangelhos, eles são incríveis, né? Porque todas as informações que nós temos, a grande maioria sobre Jesus, nós temos lá nos 4 evangelhos. Então, entrando aqui no capítulo, o que é que nós temos aqui nesse capítulo? Nós temos o prefácio de Lucas ao evangelho, tem a sua dedicatória lá, aquele homem chamado Teófilo, versículo 1, versículo 4. Depois nós temos a profecia e a história da concepção de João Batista, que foi o precursor de Cristo. Então, veja que Lucas ele vai um pouco mais fundo, né? No caso de Mateus e Marcos, já apresentam João Batista pregando lá e tudo mais. No caso de Lucas, ele vai mais fundo, né? Contando sobre a história, o nascimento, os pais e tudo mais. Daí nós temos, então, no capítulo 1, a anunciação à Virgem Maria, o aviso que foi dado a ela de que ela seria a mãe do Messias. Temos o encontro de Maria, a mãe de Jesus, com a Isabel, que era a mãe de João Batista, quando ambas estavam grávidas, né, destes filhos, né? Então, você sabe que Isabel, ela era prima de Maria, e João Batista, ele era 6 meses mais velho, porque você lembra que pelas informações de Lucas aqui, nós sabemos disso, né? Sabemos que essa visita de Maria à sua prima Isabel, ela acontece quando Isabel já está com o 6º mês de gravidez. As profecias que ambas proferiram naquela ocasião, temos também o nascimento e a circuncisão de João Batista, aqui no Evangelho, 6 meses antes do nascimento de Cristo. Temos o cântico de louvor de Zacarias, dando graças pelo nascimento de João Batista, né? Zacarias era o pai de João Batista, esperando o nascimento de Jesus, né? Um breve relato da infância de João Batista, e estes versículos fazem mais do que nos propiciar uma narrativa interessante. Eles nos conduzem ao entendimento do ministério da divindade, Deus manifestado na carne. Então, tem muita informação já no capítulo 1, muita informação histórica já no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. E essas informações, você pensa, ele fez a sua investigação, ele pegou informações, fonte de Marcos, fonte de Mateus, e fez as suas investigações para saber realmente o que tinha acontecido. Daí nós temos no capítulo 2, temos um relato do nascimento e a infância do Senhor Jesus, pois a sua concepção, nascimento e infância do seu precursor já tinham sido assunto do capítulo anterior, quer dizer, de João Batista, tá? E aqui o primogênito vem ao mundo, vamos encontrá-lo com nossas hosanas, bendito que vem. E aí, o que nós temos? Temos o lugar do seu nascimento, detalhes sobre o seu nascimento, outras circunstâncias que provavam que ele era o verdadeiro Messias. Veja que Lucas,
coloca também detalhes sobre o seu nascimento para provar também, né, que ele era o Messias. Lembra que Mateus é quem tinha essa ênfase, o Evangelho de Mateus, a ênfase foi para provar para o judeu que aquele Jesus que nasceu em Belém, né, era o Messias. Mas, claro, Lucas também coloca aqui no seu Evangelho. E alguém como nós necessitávamos, mas não alguém como os judeus esperavam, né? Então, Lucas entende bem essa questão da expectativa do judeu esperar o Messias, mas era um Messias político, né? Vou colocar assim, mas Lucas vai apresentar ele como um homem, tá? Então, o aviso do seu nascimento aos pastores daquela região, levado por um cântico. É interessante, porque veja que Lucas é o evangelho mais humano. Então, Lucas quer apresentar Jesus como homem. Então, Lucas ele vai colocar fatos da vida de Jesus que vai dar ênfase na questão humana, na questão dos menos favorecidos daquela época. Então, os pastores são os primeiros a receber a notícia do nascimento do Salvador. Então, quem eram os pastores? Os pastores eram aqueles que eram uma classe não muito favorecida, né? Eram uns boiadeiros, né? Que cuidavam dos animais lá no campo e ficavam para lá, né? Então, Lucas já coloca esse detalhe que eles foram aqueles que receberam a notícia, a primeira notícia, né, levada lá pelo anjo. Daí temos, então, o cântico de louvor que os anjos entoaram naquela ocasião, a proclamação da notícia do seu nascimento pelos pastores, e temos também a circuncisão de Cristo, claro, sendo um judeu com 8 dias, e aí, claro, o nome foi dado, lembra que o nome foi dado pelo anjo, né? Temos a apresentação do menino no templo, os testemunhos daqueles dois velhos lá no templo, né? O Simeão e a Ana, que era profetisa a respeito dele. Temos, então, o crescimento e a capacitação de Jesus, seu comparecimento à Páscoa, com 12 anos de idade, veja que ele dá um salto, aí, então, é só Lucas narra esse episódio dele com 12 anos lá, a sua conversa, né, aquele episódio que ele fica para trás e tudo mais, né, Lucas narra essa história, e isso justamente com o que já encontramos no capítulo 1 e 2 do Evangelho. É tudo o que sabemos a respeito do nosso Senhor Jesus até que ele iniciou a sua obra pública aos 30 anos de idade. Então, nós não temos informações, esse não era o objetivo dos evangelistas, né? Só Lucas colocou aqui essa informação desse episódio com 12 anos, mas o objetivo era mostrar já o Jesus no ministério público, né, com 30 anos lá de idade, ok? Mas você sabe que há muita especulação a respeito disso, até livros apócrifos que contam várias histórias sobre a infância, a adolescência de Jesus e tudo mais, né? Mas não são confirmadas essas histórias que tem por aí, são de livros apócrifos, tá? Outros livros. Então, no capítulo 3, então, não se tem informação sobre o nosso Senhor Jesus desde os seus 12 anos, como eu falei, de vida, até a sua entrada no 30º ano. Então, já aparece lá com 30 anos, começa seu ministério público com 30 anos de idade. Frequentemente pensamos que seria uma satisfação e um benefício para nós se tivéssemos diários, ou pelo menos anuários, do que acontecia com ele, né? Mas nós temos à nossa disposição a infinita sabedoria do Senhor para nos ser transmitido. Então, não temos que ficar pensando o que ele fazia na sua adolescência, simplesmente cremos na inspiração,
claro, né? E esse não são informações que Deus queria que nós realmente soubéssemos, né? E se não nos apropriarmos através desta preciosa sabedoria, podemos ter certeza de que tampouco nos apropriaríamos mais se tivéssemos aquele tipo de registro da vida do Senhor. A grande intenção dos evangelistas era nos dar um relato do Evangelho de Cristo, ou seja, as boas novas sobre Cristo, e no qual devemos crer, tá? E pelo qual temos a esperança da salvação. Então, sempre foi essa a intenção dos evangelistas. A intenção não foi fazer uma biografia, um diário da vida de Jesus, né? Mas mostrar os fatos da vida de Jesus que são relevantes para a nossa fé, para a nossa salvação. O Evangelho teve início com o ministério e o batismo de João, portanto, os evangelistas se apressam em nos fazer um relato destes fatos tão importantes. Talvez nós pudéssemos desejar que Lucas tivesse omitido tudo o que já tinha sido relatado por Mateus e Marcos e tivesse escrito somente o que era novidade, assim como tinha feito nos 2 primeiros capítulos. Mas, como eu falei, era a vontade do Espírito que algumas coisas fossem estabelecidas não somente pela boca de 2 testemunhas, mas pela boca de 3 testemunhas, né? No falando aqui de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas. E não devemos julgar que se trate de uma repetição desnecessária, e nem o faremos. Se renovarmos nossas reflexões sobre estes assuntos com os sentimentos adequados. Então, está falando, né, que ele repete algumas situações que Marcos e Mateus também colocam no seu evangelho, mas que tudo realmente era a vontade do Senhor. Então, o que é que nós temos no capítulo 3? Temos, então, o início do batismo de João Batista, e o seu alvo e a sua intenção. Temos a exortação que ele fez à multidão, as instruções especiais que ele dava àqueles que desejavam saber o que tinham que fazer. Então, ele fala detalhes um pouco mais sobre a pregação de João Batista. Temos a notícia que ele lhes deu sobre a chegada do Messias, né? João Batista falou isso, né, que ele não era o Cristo, mas ele era aquele que estava preparando o caminho, a qual se acrescenta, embora ele tenha acontecido depois do que vem a seguir, a menção do seu aprisionamento, tá? Aprisionamento de João Batista. Temos a vinda de Cristo para ser batizado por João, e o início da realização da sua obra profética. E temos também, assim como Mateus, a árvore genealógica de Jesus, registrada até Adão, tá? A genealogia humana de Jesus. Então, como Lucas pretende apresentar Jesus como um homem, como filho do homem, então ele mostra a sua genealogia, né? Ele sendo um homem que ele teve, então, seus ancestrais. No caso da genealogia de Mateus, ele apresenta a genealogia legal de Jesus, mostrando que Jesus era um descendente de Davi, porque o Messias tinha que ser um descendente de Davi. Ok? Bem, no capítulo 4, o que nós temos no capítulo 4? Deixamos a Cristo recentemente batizado e reconhecido por uma voz e a descida do Espírito Santo sobre si. Agora, neste capítulo, o que nós temos, então? Está falando no capítulo 3, né? Temos a preparação adicional dele para o seu ministério público, através da sua tentação, né? A tentação, ela sempre é apresentada antes do ministério público, é uma preparação, né, para o seu ministério, aí, da qual tivemos o mesmo relato lá em Mateus. Mateus também narra
questão da tentação no deserto. Temos, então, o início da sua obra pública na Galileia, tá? Então, ele começa seu ministério público exatamente na região que ele se criou, na Galileia, particularmente Nazaré, que foi a cidade da qual ele foi criado e da qual não tivemos nenhum relato antes de Mateus, antes lá em Mateus, tá? Em Cafarnaum também, que era lá na Galileia, tendo pregado com autoridade, e ele expulsa o demônio de um homem que estava possuído, e então partiu e fez o mesmo em outras cidades da Galileia. Então, o capítulo 4 se reserva a esse ministério de Jesus na Galileia, basicamente em Nazaré e em Cafarnaum, tá? Agora, no capítulo 5, nós temos o quê? Temos Cristo pregando para o povo fora do barco de Pedro, por necessidade de um púlpito melhor, né? Temos a recompensa que ele deu a Pedro pelo empréstimo de seu barco, que foi exatamente o que? Uma pesca milagrosa com rede, né? Através desta pesca, o Senhor sugeriu a Pedro e aos seus companheiros o seu plano de fazer apóstolo. Você lembra disso, que é o chamado dele, né? Então, Lucas colocou dessa maneira o chamado, né? Jesus primeiro pede o barco emprestado de Pedro para pregar, depois fala que era para Pedro pescar, e Pedro diz que não tinha pego peixe e tudo mais, e aí então já era chamado realmente para eles serem apóstolos, tá? Temos também no capítulo 5 a cura de um leproso e um breve relato de sua devoção particular e de seu ministério público. Temos a cura de um paralítico, o chamado de Levi, Mateus, né, o publicano, e a conversa com os publicanos na ocasião. Então, veja aquela questão de Jesus se envolvendo com esses rejeitados, né, pela sociedade da época, e a justificativa de Jesus por seus discípulos não jejuarem com tanta frequência quanto os discípulos de João e como faziam os fariseus. Então, veja que também tem essa situação com os fariseus, a questão da religião também que ele coloca. Claro que a ênfase mais aqui no Evangelho de Mateus. Capítulo 6. No capítulo 6, nós temos a exposição da lei moral de Cristo, o qual ele não veio para destruir, mas para cumprir e aperfeiçoar através do seu Evangelho, suas boas novas. Aqui está a prova da legitimidade das obras essenciais de caridade no dia de sábado, a prévia justificativa dos seus discípulos de colherem espigas e posterior justificação de si mesmo por curar a mão mirrada daquele homem naquele dia de sábado, né? Então, Lucas também coloca essa questão de Jesus e os fariseus, e a questão da religião, e a questão do sábado, né? E essa justificativa, né? Eles estavam acusando os discípulos de colherem espigas no sábado, e até mesmo ele de ter curado aquele homem no sábado, né? O homem da mão mirrada. Também no capítulo 6, tem aquele seu retiro para uma oração em secreto. Lucas mostra muito Jesus orando, né? Sobre essa questão da oração. Na sua humanidade, ele dependia realmente de oração, da comunhão com o Pai. Temos também a convocação então, dos 12 discípulos, temos a cura de várias enfermidades de um grande número de pessoas que recorreram a ele, o sermão que ele pregou para os seus discípulos e para a multidão, orientando-os em seu dever, tanto para com Deus quanto para com os homens, tá? Veja que a ênfase na questão
do serviço também, né? Você lembra que o Evangelho de Marcos é o Evangelho que apresenta Jesus como servo, mas Lucas também fala um pouco sobre isso. Chegamos então no capítulo 7, onde encontramos Cristo confirmando a teoria de que do que ele havia pregado no capítulo anterior, com 2 milagres gloriosos, que foi a cura de alguém à distância, e lembra que é a cura do servo do centurião, não confunda aqui com a cura do filho do oficial, que é narrada em João. Aqui foi a cura do servo do centurião, tá? Temos então aqui a ressurreição de alguém que estava morto, era filho da viúva de Naim, Cristo confirmando a fé de João Batista, que estava lá na prisão, de alguns de seus discípulos, né? Ao enviar-lhes um breve relato dos milagres que realizou em resposta à pergunta que recebera dele. Então, você lembra que João Batista estava preso, ele enviou esses homens para perguntar para Jesus se ele era o Messias, ou tinha que realmente esperar outro, né? Naquele momento que João estava ali, e a resposta de Jesus foi: fala para João o que está acontecendo, fala para João os milagres que estão acontecendo. Isso era a indicação, era o sinal do Messias, né? O Senhor também acrescenta um testemunho honroso a respeito de João. Então, depois que ele fala com os homens, ele fala de João, né? Entre os homens, nascido de mulher, não teve um maior que João. E uma crítica justa aos homens daquela geração pelo desprezo que tinham tido por ele e pela sua doutrina, ou seja, pela doutrina de João, né? O quanto rejeitaram, né? Temos no capítulo 7 ainda a Cristo confortando uma pobre penitente que recorreu a ele totalmente em lágrimas, em devota tristeza pelo pecado. Esse é a Maria Madalena, né? O Senhor lhe assegurou que os seus pecados foram perdoados. Então, essa é a história da mulher, da Maria Madalena. Ele também explicou o motivo do tratamento preferencial que demonstrou a ela diante das críticas daquele fariseu arrogante. Então, aquela história que ela enxugou os pés de Jesus com o seu cabelo, né? Caiu as lágrimas lá. Então, aquela é Maria Madalena, que depois passa a servir. Bem, capítulo 8, então, a maior parte desse capítulo 8 é a repetição de diversas passagens da pregação e dos milagres de Cristo, os quais vimos antes em Mateus e Marcos, tá? Então, todos eles são de tamanha importância que vale a pena repeti-los, e assim eles são repetidos de forma que não pela boca de apenas uma, mas de 3 testemunhas, cada palavra possa ser estabelecida. Então, aqui temos o quê? Temos o relato geral da pregação de Cristo, de como ele teve a subsistência para si mesmo e a sua numerosa família pelas contribuições caridosas das pessoas boas, né? Então, Lucas mostra, né, essa questão de como Jesus e os outros se sustentavam, né? Era por causa das ofertas, era por causa dessas pessoas que sustentavam, né, o ministério e tudo mais, davam oferta, né? Lucas deu esse detalhe aí, né? Temos então a questão das parábolas, assim como Mateus 13, Marcos 4, temos aqui na Lucas 8 a questão das parábolas, a parábola do semeador, os 4 tipos de solo, né? Os 4 tipos de terra, com a explicação e algumas referências, a preferência que Cristo deu aos seus discípulos obedientes antes dos seus parentes próximos de carne, aquela questão lá da família de Jesus, né, que vai atrás dele. Jesus apazigua a tempestade no mar com uma palavra falada. Então, veja que
Esse é o evento que é narrado também pelos outros evangelistas, né? Jesus expulsa uma legião de demônios de um homem que foi possuído por eles, o Gadareno lá, que também é narrado em Mateus e em Marcos, né? Então, você lembra dessa questão? Eram 2 endemoninhados, né? Mateus fala que é 2, mas Lucas e Marcos dão ênfase em um. Eram 2 endemoninhados. Falamos sobre isso na última aula. Temos a cura da mulher, que tinha aquele fluxo de sangue, né? Que tocou nas vestes de Jesus, e a ressurreição da filha de Jairo, né? Você lembra que Jesus estava indo para curar a filha de Jairo, ressuscitar a filha de Jairo, e foi nessa ida que aquela mulher, então, tocou nas vestes de Jesus e foi curada daquele problema lá. Bem, capítulo 9. No capítulo 9 nós temos a comissão que Cristo entregou aos seus 12, para saírem por algum tempo para pregar o Evangelho e confirmá-lo com milagres. E aí tem a questão de Herodes, o terror de Herodes e a grandeza crescente do Senhor Jesus, né? Lembra que esse Herodes aqui estava preocupado aí com a fama de Jesus, né? Provavelmente esse Herodes é o Antipas, não o Grande, era o filho do Herodes o Grande, que havia morrido, né? Então, esse é provavelmente o Antipas que mandou matar o João Batista. Estava preocupado aí com a fama, né, de Jesus crescendo. Na verdade, ele já havia, né, ele até falou, esse deve ser o João Batista que ressuscitou. Está perturbado da cabeça, né. Então, nós temos também a volta dos apóstolos, quando eles voltam da missão evangelística, né, missão missionária, que Jesus enviou eles, e aí eles vão, então, para aquele retiro com eles, né, a grande afluência de pessoas a eles, apesar disso, né, então você lembra que quando os discípulos voltaram da missão, eles tentaram sair, né, ficaram pouco tempo, mas a multidão foi atrás, e aí então ele vai fazer a multiplicação, o milagre da multiplicação, né? Os 5.000 homens com os 5 pães e 2 peixes, que também é narrada nos outros evangelhos. Temos, então, o discurso de Cristo aos seus discípulos a respeito de si mesmo e de seus próprios sofrimentos a eles, e o sofrimento deles por ele, né? Jesus fala sobre isso para eles. Temos o episódio da transfiguração, que também é narrado aqui em Lucas, a cura daquele jovem lunático, repetido aviso que Cristo deu aos seus discípulos sobre os seus sofrimentos iminentes, então começa a falar que ele ia sofrer, a censura sobre a ambição dos seus discípulos, por eles tentarem monopolizar o poder sobre os demônios para si mesmos, né? Aquele episódio lá que eles falam de proibir os homens e tudo mais, versículo 49 e 50. Temos a repreensão que ele lhes deu por um ressentimento excessivo de uma afronta que foi feita por uma aldeia de samaritanos. Você lembra, né, que os samaritanos não quiseram, rejeitaram, e daí Pedro e João, né, falaram, não quer que a gente mande cair fogo e acabe com esses samaritanos, né? Jesus, então, deu aquela repreensão, né? Nos 2, né? Na verdade, foi os 2 irmãos, né? Foi João e Tiago, né? Os 2 lá. Então, o discípulo amado aqui pegou uma esculhambação de Jesus aqui. A resposta que o Senhor deu a vários que estavam inclinados a segui-lo, mas não com uma inclinação atenciosa, zelosa e sincera, né? Quando ele põe à prova aqueles que queriam seguir a ele. Bem, capítulo 10, então, o que nós temos no capítulo 10? Temos a grande comissão que Cristo deu aos 70 discípulos. Então, lembra
que tinha esses 70, né? Jesus tinha três grupos, né? Podemos colocar assim, tinha um grupo mais restrito, que era Pedro, Tiago e João, daí tinha o grupo dos 12, e daí tinha esses 70 aqui também, tá? E Jesus, então, manda eles para essa missão, para confirmá-los com milagres, né? As instruções completas o Senhor lhes deu sobre como agiriam na execução de suas comissões e o grande estímulos nesse particular. Então, no ponto 2, temos aqui o relatório da volta dos 70, né? Depois daquela missão de Jesus, o sucesso deles, né? E a conversa que Jesus teve logo em seguida. Então, você lembra que eles estavam bem animados, né? Com o fato dos demônios se submeterem. Jesus disse que era para eles estarem mais felizes, o fato deles terem o nome escrito no livro da vida. Temos a conversa de Cristo com aquele doutor da lei a respeito do caminho do céu e as instruções que o Senhor lhe deu através da parábola sobre quem era o próximo dele, né? Que devemos oferecer bondade a quantos pudermos, receber bondade a todos aqueles que quiserem nos fazer o bem. Então, você lembra que é a parábola do bom samaritano, que ele conta, e a estada de Cristo na casa de Marta, e a censura que ele fez a ela sobre os seus cuidados com as coisas do mundo e seu elogio a Maria pelo cuidado que ela tinha com a sua alma. Então, aquele episódio lá, Jesus chegou na casa dessas duas irmãs, né? E Marta estava agitada com as coisas e Maria se sentou lá aos pés de Jesus para ouvir. Tá? Capítulo 10. Agora, no capítulo 11, o que nós temos no capítulo 11? Cristo ensina seus discípulos a orar e os incentiva e encoraja a serem frequentes, urgentes e insistentes na oração. Ele responde plenamente às imputações das blasfêmias dos fariseus, que o acusavam de expulsar os demônios em virtude de uma aliança, associação com Beelzebul, príncipe dos demônios. Aquele episódio, né, que eles falam que Jesus estava expulsando os demônios pelo poder de Beelzebul, e mostra o absurdo da maldade disso, né? Pecado imperdoável, né? Tudo será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não será. Então, o pecado contra o Espírito Santo é atribuir ali a obra do Espírito Santo à obra de Satanás, tá? Ele mostra que a honra dos discípulos obedientes é maior do que aquela de sua própria mãe, daquele episódio que a mulher fala, né, bendita a mulher que te deu o peito para amamentar, não, né, bendito são os obedientes, né? Ele repreende o homem daquela geração por sua infidelidade e obstinação, não obstante todos os meios de convicção de que eles foram oferecidos. Ele reprova severamente os fariseus e a consciência daqueles que submetiam a eles, e por odiarem e perseguirem aqueles que testemunhassem contra a maldade deles. Então, o capítulo 11 é um paralelo lá com o capítulo 23 de Mateus, que é a repreensão dos fariseus, tá? Capítulo 12. Capítulo 12, nós temos diversos discursos excelentes do Senhor sobre várias ocasiões, muitas das quais possuem o mesmo significado lá de Mateus, ao se tratar de ocasiões semelhantes. Então, algumas coisas repetidas lá de Mateus, né? Porque podemos supor que nosso Senhor Jesus pregou as mesmas doutrinas e impôs os mesmos deveres várias vezes na presença de várias pessoas. Em nossa opinião, é possível que alguns dos evangelistas as tenham tomado como tendo sido entregues em momentos diferentes. Portanto, precisamos ter
preceito sobre preceito, linha sobre linha, tá? Então, aqui tem alguns eventos que são narrados nos outros evangelhos e, aparentemente, né, às vezes, você pode pensar que há uma discordância entre eles, mas, enfim. Então, o que nós temos aqui no capítulo 12? Cristo adverte seus discípulos a se guardarem da hipocrisia, da covardia, ao professarem o cristianismo e ao pregarem o bendito evangelho, tá? Temos também o Senhor, o alerta do Senhor contra a cobiça, por ocasião de investir contra si mesmo, e ilustra esta advertência através da parábola sobre o homem rico, que foi repentinamente interrompido pela morte em meio aos seus projetos e esperanças, tá? Então, aquela parábola que ele contou do homem, né, acumulava lá os seus bens, mas naquela noite pedia a sua alma, para quem seria, né? Ele também encoraja os seus discípulos a lançarem todo o seu cuidado sobre o Deus Pai, viverem tranquilos em uma dependência de sua providência, e os exorta a fazerem da religião a sua principal atividade, tá? Entenda a religião aqui, não a religião como os fariseus, mas a questão da intimidade deles com o Senhor. Ele os incita à vigilância pela vinda do seu mestre e a consideração da recompensa daqueles que foram achados fiéis e o castigo daqueles que foram achados infiéis, parábola que ele contou lá, e os avisa que poderão esperar dificuldades e perseguições, tá? O Senhor os adverte o povo a observar e aproveitar o dia das suas oportunidades e a fazer paz com Deus todo o tempo. Agora, no capítulo 13. Capítulo 13, nós temos o bom aproveitamento que Cristo fez da notícia que eles levaram a respeito de alguns galileus que haviam sido recentemente massacrados por Pilatos quando estavam sacrificando no templo. Então, você lembra disso que Jesus falou sobre esses galileus, né, que foram massacrados e tudo mais. Tem a parábola da figueira estéril, da qual somos advertidos a gerar frutos após arrependimento, a qual o Senhor nos havia proclamado na passagem anterior. Temos a cura que Cristo deu a uma mulher enferma no sábado e a sua justificativa. Temos a repetição das parábolas do grão de mostarda e do fermento, que encontramos lá em Mateus 13, as parábolas do reino. Temos a resposta do Senhor à pergunta sobre o número de salvos, desconsideração que ele coloca sobre a maldade e as ameaças de Herodes e o destino de Jerusalém. Capítulo 14, e que nós temos no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, temos a cura que o Senhor Jesus operou em um homem hidrópico, e foi exatamente no sábado, e a justificativa a respeito daqueles que se ofenderam por ele ter feito aquele milagre no sábado, né? Temos uma lição de humildade dada àqueles que eram ambiciosos, desejando os lugares de maior destaque, essa questão que ele observou, né? Querendo o pessoal chegando, sentando na frente e tudo mais, né? Tem a lição de caridade àqueles que jantavam com os ricos e que não alimentavam os pobres. O sucesso do evangelho não predito na parábola dos convidados que foram chamados à ceia, significando a rejeição dos judeus de todos os outros que colocavam seus corações neste mundo, e a festa dos gentios e de todos os que vêm para serem satisfeitos com Cristo, né? Quanto a essa parábola, né, da rejeição da ceia, de chamar lá, e aqueles que iriam com o Senhor. Tem ainda a grande lei do discipulado, que é estabelecida ali, uma advertência a todos que serão discípulos de Cristo, para se incumbirem deliberadamente e com consideração, particularmente aos ministros,
para que retenha o seu sabor. Capítulo 15. Chegamos então no capítulo 15. Maus modos, dizemos, geram boas leis, né? Maus modos geram boas leis. Assim, neste capítulo, a murmuração dos escribas e fariseus pela graça de Cristo e pelo favor que ele demonstrou aos publicanos e pecadores, deu oportunidade para uma descoberta mais plena desta graça, da qual talvez, do contrário, deveríamos ter tido nestas 3 parábolas contidas neste capítulo, né? Então, Jesus vai aproveitar a murmuração dos fariseus, dos escribas, né? Contra a questão de estar se envolvendo com publicanos, pecadores. Então, ele vai contar essas 3 parábolas, né? Aqui nesse capítulo, né? O esboço de todas elas é o mesmo, né? Mostrar não que Deus havia dito e jurado no Antigo Testamento que ele não sentia prazer na morte e destruição dos pecadores, mas que tinha muito prazer no seu retorno e arrependimento, e se regozija no acolhimento misericordioso que lhes dá em razão disso. Então, você lembra, né, que aqui tem a parábola do filho pródigo, que é o retorno, né, e a rejeição dos fariseus, e as outras 2 parábolas que nós vamos ver aqui. Então, capítulo 15, que a gente encontra a indignação dos fariseus. Eles sentiam por Cristo ter conversado com homens pagãos e publicanos e pregado seu evangelho a eles. Então, veja que isso vai ser o assunto desse capítulo, né? Então, as parábolas que ele vai contar, a parábola do filho pródigo, é em razão dessa reclamação deles aqui, tá? Tem a justificativa do Senhor, quando o Senhor e a tendência das pessoas, muitos tinham sentido o seu efeito, que era levá-los ao arrependimento e uma mudança de vida, e não deveria haver um serviço mais agradável e mais aceitável a Deus. Tá? Então, ele fala isso, né? Para Deus, a coisa mais importante para Deus é levar o homem ao arrependimento. O homem se arrependa dos seus pecados, né? O Senhor Jesus mostra nessas parábolas aí. Então, é a parábola da ovelha perdida, foi levada para casa com alegria, da dracma perdida, né? E do filho perdido, que é do filho pródigo, né? Que retornou à casa do seu pai, que foi recebido com alegria. Então, essas 3 parábolas, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, era para mostrar para os fariseus, né, que Deus tem prazer quando esses filhos, né, se reencontram, né, com o Senhor, se arrependem e voltam. Embora o seu irmão mais velho, como estes escribas e fariseus, tenha ficado ofendido com isso. Então, ele está falando da parábola do filho pródigo, né, que a ênfase da parábola era no filho mais velho, né, que ficou ofendido quando o filho fujão e esnobador se arrepende e retorna. Ele não gostou. E é assim a questão dos fariseus, né? Eles não queriam aceitar que aqueles publicanos e pecadores poderiam ser salvos também. Tá? Temos então o capítulo 16. O objetivo do discurso de Cristo neste capítulo é despertar e estimular todos nós a usarmos este mundo e não abusarmos dele, de forma a administrarmos todos os nossos bens e prazeres aqui, para que eles possam nos favorecer e não agir contra nós no outro mundo, tá? Porque eles farão uma coisa ou outra de acordo com a maneira com que usarmos agora, tá? Então, no capítulo 16, ele coloca essa questão, né, dos bens, né, que tem nesse mundo para ser usado realmente para a glória dele, né? Então, primeiro, se fizermos o bem com eles, com os bens, dispusermos o que tivermos em obras, verdade e caridade, iremos colher os benefícios disso no mundo por vir. E isto o Senhor mostra na parábola do mordomo infiel.
que negociou de forma tão justa os bens de seu senhor, que, quando foi dispensado na sua mordomia, pôde se valer de uma vida confortável, né? Uma parábola do administrador infiel, né? De como ele soube usar os seus bens, né? Isso é uma parábola que é mal interpretada, né? Parece que Jesus não está falando de apoiar a questão da infidelidade do homem, mas o fato de que ele usou aquilo, né? E pôde desfrutar depois da sua esperteza, né? Na parábola em si, temos sua explicação e sua aplicação, Jesus até explicou, também o desprezo dos fariseus de expressarem pela doutrina que Cristo lhes pregou, pelo qual ele reprovou veementemente, acrescentando algumas outras palavras importantes. Temos também aqui, no capítulo 16, se em vez de fazermos bem com nossos prazeres terrenos, os tornamos o alimento e combustível de nossas concupiscências, da nossa luxúria e sensualidade, e negamos o alívio aos pobres, certamente pereceremos eternamente, e as coisas deste mundo que foram assim abusadas apenas nos acrescentarão infelicidade e tormento. Isto o Senhor mostra na parábola do rico e do Lázaro, né? Que tem igualmente mais uma intenção de despertar a todos nós para que levemos a sério a advertência que nos foi dada pela palavra escrita e não esperemos mensagens imediatas do outro mundo, né? Como o rico queria, né? Que Lázaro ressuscitasse e tudo mais. E tudo. Então, são parábolas de advertência aí contra a questão da vida, né? Que levamos aqui, vai ter influência no porvir. Capítulo 17, nós temos alguns discursos específicos que Cristo dirigiu aos seus discípulos, nos quais ele os ensina a tomarem cuidado para não escandalizarem e para perdoarem aqueles que pecassem contra eles, tá? Capítulo 17, ele fala essas instruções que Jesus deu aos discípulos, né, para ter cuidado, para não escandalizar as pessoas e perdoar os outros, né? Os estimulam a orar pelo aumento da sua fé, e então ensina a humildade a despeito de qualquer que fosse o serviço que eles prestassem a Deus. Temos, então, a cura dos 10 leprosos, né, e o agradecimento que ele recebeu de apenas um deles, né, que ainda era samaritano, e o discurso dele aos discípulos por ocasião da pergunta dos fariseus sobre quando o reino de Deus deveria vir. Tá? Capítulo 18. Aqui no capítulo 18 nós temos a parábola da viúva insistente, criada para nos ensinar o fervor da oração. Então, era sobre oração que ele estava falando ali, né? Aliás, o capítulo 18 até começa, né? Jesus falando sobre o dever de orar sempre e não esmorecer. Aí tem a parábola dessa viúva insistente lá e o juiz. Tem a parábola, então, do fariseu e do publicano, criada para nos ensinar a humildade e a humilhação pelo pecado em oração. O favor de Cristo a crianças que foram levadas a ele. Então, Lucas conta esse episódio também das criancinhas. O teste do jovem rico, que tinha a intenção de seguir a Cristo. Então, questão daquele jovem lá, de novo, né? Se ele amava mais a Cristo e suas riquezas. A sua reprovação neste teste, sabemos disso, e o discurso de Cristo aos seus discípulos nesta ocasião. A predição de Cristo de sua própria morte e sofrimento, então ele começa a falar sobre isso, a restauração da vista daquele cego, e já tivemos essas 4 passagens, né, que foram narradas lá em Mateus e Marcos também. Capítulo 19, temos a resposta de Cristo aos principais sacerdotes a respeito da sua autoridade. Temos a parábola da vinha, que ele conta, né, que foi arrendada àqueles
lavradores maus e rebeldes, era contra os judeus e tudo mais, né? A resposta de Cristo a perguntas que eles fizeram a respeito de ser lícito pagar tributo a César, a César, que é de César, Deus que é de Deus, sua defesa daquela grande doutrina fundamental das instituições judaicas, que é a questão da ressurreição dos mortos, condição futura, diante das críticas dos saduceus. Então, os saduceus não acreditavam na ressurreição, fizeram essa pergunta, e Jesus, então, respondeu para eles, né? O desconcerto que ele causou aos escribas, com a pergunta a respeito do Messias, seu filho de Davi, né? Também tem isso aqui, né? Quem era, como é que Davi pode ser o pai, né, do Cristo e tudo mais, né? E eles ficaram tudo enrolado para responder isso. O conselho que ele deu aos seus discípulos para que se guardassem dos escribas. E todas essas passagens também foram lá, estão lá no Mateus e Marcos, né? Por esse motivo, não necessitamos estudá-las aqui, exceto os detalhes que já vimos lá em Mateus e Marcos, tá? Capítulo 21, então nós temos aquela viúva pobre, né? Atraindo a atenção de Cristo, sendo elogiada, né, por lançar-lhe as 2 moedas na arca do tesouro, no gasofilácio. Temos a predição dos eventos futuros, a respeito dele mesmo, a resposta às perguntas dos discípulos, uma predição daquilo que iria acontecer entre sua época e a destruição de Jerusalém, o surgimento dos falsos cristos, guerra sangrenta, perseguições e tudo mais. Também a predição da destruição propriamente dita de Jerusalém, a predição da segunda vinda dele para julgar o mundo, sob o tipo e a figura da primeira vinda. E temos a explicação prática, de forma de advertência e conselho, né, um relato da sua pregação e da presença do povo ali em relação à sua pregação. Então, capítulo 21 é paralelo com o capítulo 24 de Mateus, né, falando ali sobre os acontecimentos futuros, tá? Capítulo 22, todos os evangelistas, mesmo quando omitem algo, nos dão um relato particular da morte e ressurreição de Cristo, porque ele morreu por nosso pecado e ressuscitou para a nossa justificação. Todos eles falam disso, né, desses eventos importantes. Este evangelista, aqui no caso de Lucas, ele narra de maneira tão completa como os outros, e inclui muitas circunstâncias e passagens que não lemos antes. Então, Lucas coloca alguns detalhes a mais, né? Então, aqui nós temos no capítulo 22, temos, então, o plano para prender Jesus, a participação de Judas nesse plano, a refeição da Páscoa de Jesus com seus discípulos e a instituição da ceia. Temos o sermão dele para os seus discípulos, depois da ceia, sobre alguns deles, né? A agonia lá no jardim, no Getsêmani, a oração dele lá, e a prisão dele com a ajuda de Judas, e a negação de Pedro também, tá? E os insultos feitos a Cristo por aqueles que o tinham em custódia e seu julgamento e condenação no tribunal eclesiástico. Capítulo 22. Capítulo 23, então, continua, né, e conclui a história dos sofrimentos e da morte de Cristo, né? Então, o que nós temos aqui? Temos a sua apresentação diante de Pilatos, que era o governador romano lá na Palestina, né, lá na Judéia, o seu interrogatório diante de Herodes, que era o tetrarca da Galileia, igualmente sujeito aos romanos. Então, você lembra desses 2 personagens? Pilatos, ele era o cara da Judéia, e o Herodes, ele era o responsável pela Galileia, né? Então, você lembra que Pilatos mandou para Herodes, e Herodes depois devolveu para Pilatos, né? Pilatos mandou para Herodes porque quando falaram que ele era galileu, ele disse, Galileu, então o Herodes que está aqui, então manda para ele, né? Aí foi lá, e o Herodes
queria que ele fizesse um sinal para ele e tudo mais, né? E aí, Herodes mandou, então, açoitá-lo e devolve para Pilatos, que é ele que é o responsável aqui, né? Um ficou jogando o outro, né? Daí tem a luta de Pilatos com o povo para libertar Jesus, repetidos testemunhos, né? Inocência dele, e finalmente a sua rendição ao povo, né? Foi pressionado pelo povo para ser crucificado. Tem um relato do que aconteceu enquanto Jesus era levado para ser crucificado e suas palavras das pessoas que o seguiam, um relato do que aconteceu no local da sua execução, indignidade feitas a ele, e a conversão lá de um dos ladrões, né? Enquanto Cristo estava na cruz, e, claro, a morte e os prodígios que acompanharam a morte, né? Todos os acontecimentos que acompanhou a morte e o seu sepultamento. E aí, finalmente, temos o capítulo 24, onde nosso Senhor desceu gloriosamente à morte, apesar da maldade de seus inimigos, que fizeram tudo o que podiam para tornar a sua morte desonrosa, mas ele ressuscitou, e ainda mais gloriosamente, neste capítulo temos o relato da sua ressurreição e as provas e evidências da ressurreição de Cristo são detalhadamente relatadas por este evangelista do que foram Mateus e Marcos, né? Então, o Lucas, ele coloca mais detalhadamente, né, provas, né, de que Jesus realmente ressuscitou, mais do que Mateus e o Marcos, tá? Então, o que nós temos no capítulo 24? A certeza dada por dois anjos, lá, quando as mulheres foram lá visitar o sepulcro, né, e que o Senhor tinha ressuscitado, conforme a sua palavra, no qual os anjos lembraram, o relato dos apóstolos, tem a visita que Pedro fez ao sepulcro e o que ele descobriu ali, tem o encontro de Cristo com aqueles dois discípulos lá no caminho de Emaús, né, e seu ato de se fazer conhecido para eles, e a aparição dele para os 11, no final do mesmo dia, e o adeus que ele lhes deu, a sua ascensão ao céu e a alegria e o louvor dos seus discípulos que ele deixou para trás. E assim, então, nós concluímos o Evangelho de Lucas, nesse breve resumo aqui. Ok? Então, esse foi o breve resumo do Evangelho de Lucas, capítulo por capítulo, tá? Então, na próxima aula, nós vamos fazer um resumo do Evangelho de João, para assim concluirmos o nosso módulo aí dos Evangelhos, tá bom? Então, que Deus possa nos abençoar e nos vemos na próxima aula no resumo do Evangelho de João. Deus nos abençoe.